Hoje no History nós vamos falar sobre três assuntos que se relacionam entre si. Tudo começa com o Iluminismo, uma corrente filosófica marcante no Ocidente no século XVIII, também conhecida como Séculos das Luzes. Immanuel Kant criou o Iluminismo para a necessidade do ser humano pensar em si mesmo. Com certeza, uma dos marcos do Iluminismo foi a criação da enciclopédia, já que devido a ela conseguimos o ingresso ao mundo do conhecimento devido à internet. O fortalecimento da burguesia, desde o fim da Idade Média, valorizou o pensamento racional nos núcleos urbanos. Assim, é considerada a protagonista das transformações ocorridas no Iluminismo. A Inglaterra, a Alemanha e a França foram os maiores focos da expansão. Dois grandes pensadores começaram a circular as ideias. Jean-Jacques Rousseau e Voltaire eram de origem burguesa. Já as ideias iluministas surgiram com as elites culturais. É importante deixar claro que os iluministas não eram revolucionários. Outro marco foi as ideias do Barão de Montesquieu, que acreditava no constitucionalismo, que leis deveriam regular tanto a ação dos cidadãos quanto a do governo. Já o filósofo mais expressivo da época foi Voltaire, que foi contra a Igreja e influenciou diversos movimentos revolucionários, afirmando que a crença religiosa contraria e impede o desenvolvimento científico. Outro grande filósofo foi Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, que condena a fonte de intervenção do Estado e o monopólio colonial espalhado pelo. Essas ideias iluministas influenciaram diretamente a Revolução Francesa devido à situação em que a França se passava com o rei Luís XVI. Com o número de impostos excessivos, alimentos escassos e preços subindo, e assim a burguesia foi quem cabeceou a revolução no que o Estado deveria ser acima de tudo. Com a situação crítica, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais, em que cada estado tinha um voto. O primeiro e segundo estado tinham sempre os mesmos interesses, já que eram os nobres e a igreja. E assim o terceiro estado, que eram os camponeses, ficava na desvantagem. E assim que começa a Revolução Francesa, marcada pela queda do absolutismo. Porém, surgiu divergência entre os revolucionários, dissipando-se em dois grupos: os girondinos, que eram a alta burguesia, quem queria a consolidação entre o terceiro estado e a nobreza, e os jacobinos, os burgueses, que queriam medidas mais radicais. Com a revolução seguindo os ideais girondinos e a criação de uma monarquia constitucional dividida em três estados, legislativo, executivo e judiciário, que ajudaria o comércio e a circulação de produtos na França. Com a guerra externa que a França estava passando, os revolucionários passaram a ser considerados inimigos da pátria e o preço dos alimentos aumentando. Os jacobinos decidiram tomar o poder e instaurar uma república mais popular e democrática. Revolução. Mesmo com o enfrentamento de conflitos internos e externos, os jacobinos criaram o Comitê de Segurança Nacional, o qual levou Luís XVI à guilhotina. Eles eram liderados por Robespierre, que qualquer ideia destoante das ideias jacobinas deveriam ser destruída. Com disputas internas entre jacobinos, Robespierre levou colegas à guilhotina. Depois de um tempo, Robespierre foi preso e condenado à morte. Isso foi o deixa para os girondinos reassumirem a revolução que ficou conhecida como Reação Termidoriana. E assim, os girondinos anularam as conquistas do período jacobino e assim contendo a Revolução Francesa, preservando as conquistas da alta. Não muito longe da França, na Inglaterra, começava um período que marcaria toda a humanidade, a Revolução Industrial. A burguesia enriqueceu no século XVI e investiu em meios de produção, criando um sistema manufatureiro, reduzindo o tempo de produção e o de custos. A Revolução Científica também influenciou com o uso de ferro e de energia a vapor, aumentando o número de empregos e fazendo assim o êxodo rural,
no qual camponeses vinham para as cidades em busca de uma vida melhor, e assim garantindo mão de obra barata para as fábricas. No entanto, as condições nas fábricas eram precárias devido à sua exploração com jornadas extenuantes e salários baixos. Com o passar do tempo, outros países foram se industrializando. A França, a Bélgica, a Alemanha, Estados Unidos e Japão, surgindo novas tecnologias e matérias-primas, como o petróleo, e assim surgindo a Segunda Revolução Industrial no século XIX. Muitos pesquisadores se dedicaram ao estudo de métodos que aumentassem a produtividade, e é aí que surge o Taylorismo, onde cada funcionário exerceria uma atividade simples, específica e padronizada, além dos trabalhadores perderem a dimensão do que e de como produziam. Durante a Revolução Técnico-Científica e Informacional e com a criação do capitalismo financeiro, do desenvolvimento da área informacional e os Estados Unidos como potência mundial, veio a Terceira Revolução Industrial no século XX. E assim criou-se o toyotismo, um sistema em que produtos não ficavam nos estoques, chamado just-in-time, regulada pela demanda do mercado. Obrigado por terem assistido o episódio de hoje, sobre o Iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial e de como são importantes até hoje. E até o próximo episódio.